A palavra umbanda na língua quimbundo, ela era sinônimo de um sacerdote, de um curandeiro. Um sacerdote da cultura banto é a cultura que veio do Congo ou de Angola. Um sacerdote do Congo, de Angola, ele era chamado de quimbanda. E a sua arte é a umbanda, a sua ciência é a umbanda, mas ele também era chamado de embanda. Aqui no Brasil havia um ritual banto secreto chamado cabula. A cabula foi praticada na Bahia, nesse bairro que se chama Cabula, foi praticada no Espírito Santo, temos poucos registros da cabula, mas no livro Os Negros no Brasil, de Nina Rodrigues, do ano de 1900, ele descreve a cabula. E ele diz que na cabula, que é um ritual banto, o sacerdote era chamado de embanda. O nome do ritual é cabula, mas o sacerdote era chamado de embanda. O seu auxiliar era chamado de cambone. E a sessão era chamada de engira, que são os nomes que ficam na umbanda. Esses mesmos nomes eram usados na macumba, mas a macumba não era uma coisa hegemônica, a macumba era algo plural. Porque você tem uma macumba mais angolana, uma macumba do Congo, você tem várias macumbas diferentes no Rio de Janeiro, né? E nas macumbas, o preto velho também era chamado de umbanda, ou era chamado de quimbanda, e o sacerdote era chamado de tata. Até hoje, lá na Bahia, no Candomblé Congo-Angola, na Bahia, que é o que tem de mais próximo da que foi a macumba no Rio de Janeiro, um sacerdote, ele é um tata quimbanda, lá na Bahia. Então, ali na macumba, os sacerdotes eram chamados de tatas, eram chamados de quimbandas, eram chamados de embandas, eram chamados de umbandas, mas isso não era o nome de uma religião. Era o nome de um ofício, de um sacerdócio, de um xamanismo, de algo que acontecia ali. A estrutura toda era chamada de macumba. Cumba é o nome de um feiticeiro. Cumba é o nome de um poeta. Cumba é o nome de um cantador. Cumba é o nome de um encantador de gente. É uma pessoa que canta, que faz poesia, que toca e faz feitiço. É um cumba. Na cultura banto, a palavra ma é plural. Então, macumba é uma reunião de feiticeiros e sacerdotes. É uma coisa encantadora. A música que eles fazem é uma macumba. O tambor é uma macumba. Eles são tocadores de macumba. E aí começaram a chamar as oferendas de macumba. Por causa do preconceito. A palavra macumba começou a se tornar pejorativa. Por causa do preconceito, começaram a dizer que macumba era uma magia negra. A magia do negro. E magia negra passou a ser sinônimo de magia ruim. Magia negativa. Por isso que a gente não deve dizer magia negra para uma magia ruim, deve dizer magia negativa. A magia negra é a magia do negro. Então começou a ser associado. A palavra macumba ficou muito pejorativa e as macumbas eram perseguidas. E o espiritismo de Umbanda também passou a ser perseguido. O espiritismo de Umbanda cresceu muito na classe média branca. Então muitos homens e mulheres brancos começaram a praticar um espiritismo de caboclo. Muita gente, não era pouco. Na década, e estamos em 1908, quando foi em 1924, tem uma cronologia, tá vendo? Perfeito. Em 1924, ainda não se chamava Umbanda religião. Um homem jornalista, um poeta parnasiano chamado Leal de Souza, ele estava fazendo uma pesquisa sobre o espiritismo no Rio de Janeiro. Ele visitou centenas de centros espíritas no Rio de Janeiro em 1924, fazendo reportagem para um jornal chamado A Noite. Esse homem visitou muitos centros espíritas, e isso foi publicado num livro. Esse livro se chama Entre Dois Mundos, de Leal de Souza. Esqueci o nome do livro. Eu tenho esse livro publicado. Eu li esse livro inteirinho e ele relata o que ele viu em cada centro espírita. Muitos acontecendo dentro de casa, no lar e tudo. Ele visitou uma macumba e 300 centros espíritas. Certo. Cerca de 300. Eu cataloguei em 20% dos centros espíritas que Leal de Souza, Entre Dois Mundos, em 20% dos centros espíritas que Leal de Souza visitou em 1924, se incorporava caboclo. 20% de pessoas brancas, de homens brancos. Isso não se chamava Umbanda ainda. Isso se chamava espiritismo de linha.
Ele se denominava como espiritismo de linha, espiritismo de caboclo. E a Federação Espírita não aceitava eles, não federava. E nesse livro, o Léo de Souza descreve que ele visitou a tenda espírita do Zélio de Moraes. Então não se chamava Centro de Umbanda, se chamava Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. O Zélio de Moraes se considerava espírita e o Léo de Souza visitou ele. Mas incorporava? Incorporava desde 1908. Sim. Desde 1908. Quando deu 1918, o Caboclo das Sete Encruzilhadas deu para o Zélio de Moraes a missão de fundar mais 7 tendas espíritas. E o Léo de Souza, quando chega em 1924, ele se torna filho de santo do Zélio de Moraes. E em 1933, o Léo de Souza já é dirigente espiritual de Umbanda, de uma tenda espírita, Nossa Senhora da Conceição. Mas até ali eles se entendiam espíritas. O Léo de Souza é o maior intelectual. Então, nessa época, tinha muita gente da classe média branca fazendo um espiritismo de linha. Uhum. E aí a Federação Espírita não aceita eles. Em 1933, o Léo de Souza publicou outro livro. É o primeiro livro de Umbanda. Se chama O Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda. Neste livro, que foi recentemente publicado pela editora Aruanda, você tem as cartas de Léo de Souza com a Federação Espírita. Léo de Souza está dizendo que faz espiritismo e a Federação está dizendo que não é espiritismo. Por quê? A obra de Kardec não aceita o uso de vela, não aceita o uso de ervas, não aceita que você reze para orixás. A obra de Kardec é contra qualquer tipo de ritual. A obra de Kardec é contra a magia, porque no Livro dos Espíritos está escrito que símbolos e talismãs não servem para nada, e que não deve ter ritual. Por quê? Porque Kardec, ele era um cientista, ele dava aula de metodologia científica no Instituto Pestalozzi e era um positivista. Kardec seguia as ideias de Augusto Comte, do positivismo, que dizia que a ciência responderia a tudo e que a religião e a mitologia não servia para nada. Então a Umbanda traz religião e mitologia. Logo, isso é contra a obra de Kardec. A Federação Espírita falou, vocês não são espiritismo. Aí o Léo de Souza e o Zélio de Moraes entenderam que eles precisavam fundar a federação para um novo tipo de espiritismo. E aí eles começam a se identificar como espiritismo de Umbanda. Você entendeu? Perfeitamente. Então, esse espiritismo de Umbanda não é algo que veio do negro e que ficou branco. Isso é ao contrário, é algo que veio do branco e começou a absorver a cultura negra. Isso é o espiritismo de Umbanda. Ao mesmo tempo, em 1939, o Caboclo das Sete Encruzilhadas deu a ordem para fundar a primeira Federação Espírita de Umbanda, em 1939. Em 1941, eles fazem o primeiro congresso do Espiritismo de Umbanda. São todos brancos, é uma comunidade branca da classe média. Eles estão sofrendo um racismo da Federação Espírita. Mas eles também exercem um racismo contra a macumba. Eles também não aceitam a macumba. Então é quase um colorismo no Brasil, que a pessoa que é negra retinta sofre mais racismo que um negro que não é retinto. Então o espiritismo de Umbanda sofreu o preconceito do espiritismo ortodoxo, mas eles também exerciam um preconceito com a macumba. Quando eles criam a primeira federação de espiritismo de Umbanda e fazem o primeiro congresso do espiritismo de Umbanda, então a turma da macumba fala, mas Umbanda é nossa. Nós é que fazemos isso desde a África. Sim. Mas faz também, não é uma exclusividade. Entendi. Faz também. Nós incorporamos o caboclo, mas o caboclo é o dono dessa terra, o caboclo não é africano, né? Sim. E a macumba, ela absorve todos os deuses de outras culturas. A macumba de cultura banto reza para Inquice, que são os deuses do Congo e Angola. Mas a macumba absorve os orixás e começa a rezar para os orixás a maneira banto, que é a forma da Umbanda, cultuar orixá, que não é igual no candomblé, é diferente. Então começa a cultuar na macumba. E aí, em 1950, um grande líder, um homem negro, que é um sambista muito conhecido e muito importante na história do samba do Brasil, chamado Tata Tancredo da Silva Pinto, frequentava uma macumba.
A macumba que ele frequentava se chamava ritual de Omolocô. É um tipo de macumba. Você tinha a macumba de Angola, a macumba de Almas em Angola, a macumba que era angolinha, a macumba do ritual banto-ameríndio. E o Tata Tancredo frequentava o ritual de Omolocô, que segundo ele vem da África, da região de Lunda Kyoko. Então ali o Tata Tancredo frequentava a macumba da sua tia. A tia incorporada fala para ele: meu filho, faça por nós o que você fez pelo samba. Porque ele era um grande sambista, era um compositor. E aí ele fez a música O General da Banda. Essa música é dele, foi tocada por Zé Cat. Ele ganhou um dinheiro com essa música e criou a primeira federação de Umbanda dedicada à Umbanda africana, a Umbanda que vem do negro. Então, uma parte da macumba se embranqueceu para ser aceita. Entendi. Se embranqueceu, eles negociaram com a sociedade para ser aceito. Por quê? Porque os espíritas de Umbanda já tinham criado federação, registrado em cartório e estava tirando licença de funcionamento. O Tata Tancredo fez isso para a comunidade negra, para a macumba. Então uma parte da macumba passou a se denominar Umbanda Omolocô. Umbanda trançada, Umbanda mista, Umbanda de Almas em Angola, Umbandomblé, Angolinha. Para todas essas macumbas serem aceitas numa negociação, elas tiveram que se embranquecer um pouquinho para registrar em cartório, para ter isso. E Tata Tancredo publicou livros. Nos livros de Tata Tancredo, ele exalta a obra de Kardec, exalta Jesus, os orixás, diz que reza para todo mundo e que dentro da Umbanda cabe todos os rituais. Tata Tancredo dizia que a Jurema cabe na Umbanda, que o Candomblé cabe na Umbanda, que tudo cabe na Umbanda, que era uma maneira dele ter um grande guarda-chuva para ajudar a proteger todas as pessoas que vinham de uma tradição africana. Então, o que se embranqueceu foi a macumba. E para você que quer comprar um dos livros citados nesse podcast, os links estão na descrição do vídeo. Me ajude a continuar com o canal. Se inscreva.